Hoje a gente vai falar sobre métricas de classificação. Como é que eu sei que o meu modelo de classificação é bom? Certo? A gente está emendando em regressão logística, mas na verdade isso é válido para qualquer modelo de classificação, beleza? Então hoje a gente vai ver modelos baseados num threshold, modelos que são baseados em um ponto de corte, tá? Depois a gente vai ver melhor o que isso significa isso. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta extremamente importante, que é a matriz de confusão, e a partir de 3 métricas que surgem a partir da matriz de confusão. A precisão, o recall e o F1. Na verdade, a gente vai falar sobre 4, né? Eu deveria ter colocado no título também, tá? A gente vai falar também sobre a acurácia, ou accuracy, beleza? Então, vamos começar. E vamos começar com o seguinte caso, né? Eu quero testar se um modelo de classificação é bom, tá? A forma que eu tenho de testar se esse modelo de classificação é bom é comparar se o que eu previ realmente, né, condiz com o real, certo? Porque se o meu modelo de previsão está bom, se o meu modelo de classificação está bom, a minha previsão, na hora que eu observo a realidade, deve bater, certo? Ou deve pelo menos bater com frequência, né? Deve bater na maior parte dos casos, né? E, ao passo que se o meu modelo está ruim, eu vou fazer um monte de previsão e vou errar quase todas, tá? Então, o segredo para saber se o modelo está bom ou não é comparar suas previsões com a realidade, beleza? É ver se o que ele diz que deveria acontecer realmente acontece. Então, eu peguei aqui um modelo, tá? 5 observações só, para ficar fácil. E eu tenho aí o valor real, o valor que realmente aconteceu, 0, 1, e o valor previsto, o valor que o meu modelo previu que deveria acontecer, 0, 1. Tá? Então, a primeira observação, por exemplo, era 0, foi 0, e eu previ que seria 0. Eu acertei. A última observação foi 1, e eu previ que seria 1. Então, eu de novo acertei. Agora, a terceira observação foi 0, e eu previ que seria 1. Então, eu errei. Tá? Eu gostaria que casos como os 2 primeiros fossem numerosos, abundantes. E casos como esse último daqui, que eu lamentavelmente errei, fossem poucos. Beleza? Então, excelente. E uma coisa que eu posso fazer, né, para tentar resumir isso daí, especialmente se eu tenho vários casos, é fazer uma coisa chamada uma matriz de confusão. Uma matriz de confusão, ela é uma tabela que representa os erros e acertos do meu modelo. Então, eu vou ter tipicamente 2 linhas e 2 colunas, tá? Numa classificação binária, que eu só tenho 2 classes, né? E nas linhas, eu vou ter o que realmente aconteceu. E aí tem 2 possibilidades, por isso 2 linhas. Ou o cara é da classe 1, ou o cara é da classe 0. E aí nas colunas, eu vou ter aí as minhas previsões. E aí, de fato, e aí de novo, eu só tenho 2 possibilidades. Ou eu prevejo que o cara é 1, ou eu prevejo que o cara é 0. Tá? Então, cada célula, tá? Eu vou representar quantas vezes aconteceu alguma coisa e eu previ alguma coisa, beleza? Então, por exemplo, nesse caso daqui, eu vejo, né, se eu olhar para a tabela, eu vejo que houve 2 instâncias, né, em que o valor real foi 1 e eu previ que seria 1. Houve 2 instâncias que isso aconteceram, que são as últimas 2 linhas, tá? Por isso é que a primeira célula aí na matriz de confusão, né, onde eu tenho real é 1 e previsto 1, eu coloco o número 2, porque foram 2 vezes em que o real foi 1 e eu previ que seria 1. Tá? Da mesma forma, tem 2 vezes também em que o real é 0 e eu prevejo 0, certo? Que são as 2 primeiras linhas ali. Então, nessa célula que está real 0 e previsto 0, eu coloco 2, porque foram 2 vezes que, né, o real foi 0 e eu previ que de fato seria 0.
Por outro lado, tem uma lamentável instância em que o real é 0 e eu prevejo 1. Errei feio. Então, nessa célula aí da matriz em que o real é 0 e o previsto é 1, eu vou marcar 1, porque houve uma vez em que isso aconteceu. E não houve nenhuma vez em que o real foi 1 e eu previ que seria 0. Então, eu boto aí um 0, né, nessa célula, tá? E aí eu preenchi aí todas as possibilidades possíveis, tá? Com duas classes. Essa é a minha matriz de confusão. Ela é muito importante, porque a gente vai tirar várias métricas a partir daí. Então, antes de discutir as métricas, vamos dar uma olhada nessa tabela, né? Algumas células são especiais aí, né? Cada célula, na verdade, tem um significado especial. E essas duas são muito especiais. Essas duas são células que moram no nosso coração e que a gente reza pela felicidade e exuberância delas. Porque elas são as células que contêm os nossos acertos, certo? Repara, o real é 1 e eu previ que seria 1, eu acertei. Olha a outra célula, o real era 0 e eu previ que seria 0, eu também acertei. Tá? Então, os números que estão nessas células, eu gostaria que fossem enormes, certo? Eu gostaria que todas as minhas, né, que essas células tivessem todos os valores possíveis. As outras, que não são acerto, eu gostaria que fosse 0 e 0, sabe? E eu gostaria que todos os valores da minha amostra, certo? Todos os valores que eu previ estivessem nessas duas células verdinhas ali. Beleza? Então, a diagonal principal da matriz de confusão, né, contém os meus acertos. Beleza? Já os elementos da diagonal secundária, a história não é tão feliz assim, tá? E aí vamos dar uma olhada nessa célula aqui em vermelho que está aí pintado, certo? Nessa célula eu erro. O meu modelo previu que seria 1, mas era 0. Certo? Eu previ 1, mas era 0. Eu errei. A minha previsão não está de acordo com a realidade. Tá? Isso daí é um falso positivo. Por que falso positivo? Certo? Quando a gente fala positivo ou negativo, é o que o meu modelo diz, não é o que a realidade diz. Né? É o que o meu modelo disse. Então, o meu modelo disse que era positivo. O meu modelo disse que era 1. Mas não era. Era 0. Tá? Então, é um falso positivo. Tá? A estatística vai chamar isso daí de erro do tipo 1. Beleza? Em Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial, falso positivo é um termo mais utilizado, embora você também encontre erro do tipo 1. Na outra célula aí, em cima, na outra célula do erro, eu tenho os meus falsos negativos, ou os meus erros do tipo 2. Tá? Olha o que acontece aí. O meu modelo prevê que seria 0, mas é 1. O meu modelo previu que seria negativo, mas não foi. Tá? Então, por isso, falso negativo. Beleza? O próprio nome falso negativo, falso positivo, faz mais sentido quando você define classes como mais 1 e menos 1, né? Devia ter chamado de mais 1 e menos 1 e não de 1 e 0. Mas as duas nomenclaturas se usam aqui e ali. Tá? Então, na diagonal secundária da minha matriz de confusão, eu vou ter os meus erros. Na diagonal principal, eu tenho os meus acertos. E na minha diagonal secundária, eu tenho os meus erros. Então, eu gostaria que os números da minha diagonal principal fossem os maiores possíveis e que os números na minha diagonal secundária fossem os menores possíveis. Show? Excelente. Vamos usar isso para construir algumas métricas, então. A primeira métrica é a acurácia, tá? Chamada em inglês de accuracy, tá? A tradução como precisão é horrorosa, porque existe uma outra métrica chamada em inglês de precision, que em português já é traduzida como precisão.
E aí, se precision é precisão, o que você chama de accuracy, né? Então, ou se usa accuracy diretamente, ou se usa acurácia em português, tá? Qual que é a pergunta que a acurácia responde? A acurácia responde a seguinte pergunta. O meu modelo, ele acerta quantos por cento dos casos? Entendeu? Quanto que ele acerta? Certo? Independente de ser da classe 1, da classe 0, tá? Quanto que ele acerta? E aí, nesse caso, né, eu vou pegar a minha matriz inteira, que são todos os meus casos, são 5 casos que eu tenho aí, 5 casos que eu olhei, e eu vou encontrar os meus acertos na diagonal principal, certo? E eu tenho 4 acertos no total, certo? Então, se eu tenho 4 acertos em um total de 5 tentativas, eu acertei 80% dos casos, portanto, a minha acurácia é de 80%. Beleza? Simples assim. Acertei 4 casos em 5. 80%. Certo? 4 quintos, 80%. Show! Isso é acurácia. Mas, às vezes, a acurácia não é exatamente o que a gente quer. A acurácia tem um monte de problema, tá? Uma situação real, bem realista, na verdade, é o seguinte. Eu estou usando meu modelo para fazer uma previsão. E o meu modelo vai cuspir uma lista com as previsões. Vai cuspir uma lista dizendo, esses caras aqui, eu acho que são caras da classe 1. Tá? Esse é o exemplo, por exemplo, quando você quer fazer identificação de clientes leads, por exemplo. Ou seja, quais são os clientes que eu devo, de alguma forma, almejar numa campanha de marketing, por exemplo, porque eu acho que almejando eles eu consigo fechar uma venda. Então, de repente, vale eu ligar para eles. Vale eu mandar uma propaganda por e-mail para a casa deles. Vale eu dar uma promoção para eles. Vale eu dar um primeiro mês de graça para eles. Certo? O meu modelo vai dar uma lista com esses são os clientes que você deveria almejar. Tá? E eu gostaria de saber, desses clientes que o meu modelo previu, quantos que ele acerta. Não do total de clientes, considerando quem eu almejei, quem eu não almejei. Quem eu não almejei não importa às vezes, porque eu não almejei, não sabe? Tá? Eu vou negar isso no próximo slide, mas tudo bem. Me importa saber o seguinte, dessa lista, quantos que realmente fecham o negócio? Quantos dessa lista que o meu modelo acerta? E isso daí é a importância, né? Essa é a importância da precisão. Tá? Precisão é, dos casos que o meu modelo diz que são classe 1, quantos realmente são? Dos clientes que o meu modelo diz que são leads e que eu devo almejar e que vão fechar negócio se eu, né, fizer uma campanha de marketing em cima deles, desses clientes que o meu modelo diz para eu ir atrás, quantos realmente são? Dos clientes que o meu modelo diz que vão fazer churn, quantos realmente fazem? Beleza? Então, eu estou focando nos casos em que o meu modelo diz que serão da classe 1. Eu estou focando nessa coluna em que a previsão é 1. Os casos em que o meu modelo prevê que é 0 não me interessa agora. Tá? Focando nos casos em que a previsão é 1. Quantos que realmente são 1? Tá? Ora, o meu modelo diz que 3 pessoas seriam da classe 1, 2 realmente foram. Portanto, eu tenho 2 acertos em 3 casos, 66% de acerto, 66% é a minha precisão. Outra métrica bem diferente, mas fundamentalmente importante também, é o recall. O recall é o seguinte, dos casos que são 1, quantos que o meu modelo pega? Tá? Então, repara, é diferente da precisão. A precisão é dos casos que o meu modelo diz que são 1, quantos realmente são 1. O recall é dos casos que são 1, quantos que o meu modelo diz que são 1. Tá? Pausa o vídeo para absorver aí essa diferença, porque essa diferença é fundamental, é muito importante. Tá? São métricas bem diferentes. Tá?
E aí, nesse caso daqui, você repara, quantos casos são um, né? Dois casos são. E o meu modelo prevê, né, que desses dois casos que são um, o meu modelo prevê que dois serão um, ou seja, ele acerta os dois. Tá? Então, eu tive dois acertos em dois casos. Tá? Eu tive aí 100% de recall. Tá? Ou seja, de todo mundo que fecharia negócio comigo, o meu modelo conseguiu identificar. Repara que precisão, né, ele tem uma lógica de custo concreto, talvez. Né? Custo concreto. O meu modelo disse que se eu fosse atrás de tais clientes, eles fechariam o negócio comigo, certo? E eu quero que a minha precisão seja alta, porque se eu for atrás desses clientes, eu quero realmente que eles fechem negócio comigo, tá? Então, não, né, se a minha precisão for baixa, certo? Eu vou atrás dos clientes, eu vou ter um custo de ir atrás dos clientes, eles não vão fechar negócio comigo, isso vai ser um custo que eu vou ter arcado de ter ido atrás deles à toa. Tá? Eu quero que a precisão seja alta para evitar esse tipo de custo. O recall é uma lógica um pouco mais de custo de oportunidade. Tá? Se o meu recall é alto, significa que eu estou pegando todas as oportunidades que tem, todo mundo que fecharia negócio comigo, eu estou indo atrás e puxando. Eu estou indo atrás e tentando... Eu não estou deixando, sabe, negócio que poderia ser fechado sem fechar. Eu não estou deixando dinheiro na mesa. Tá? Mas é uma... Eu quero que o meu recall seja alto para eu não deixar de estender a mão para ninguém que fecharia negócio comigo. A lógica aqui é de um custo de oportunidade. Tá? É diferente da lógica da precisão, do precision. Tá? Isso você não pode, eu consigo imaginar, por exemplo, imagina um modelo com recall grande e precisão baixa. O que isso significa? Né? Significa que você faz uma lista em que todo mundo que fecharia negócio contigo está nessa lista. Mas essa lista também contém muita gente que não vai fechar negócio com você. Tá? Então, todo mundo que fecharia negócio contigo está nessa lista. Por isso é que o recall é alto. Mas muita gente que está nessa lista não fecharia negócio com você. Então, você vai ligar para muita gente à toa. Você vai estender a mão para muita gente à toa. Por isso o precision é baixo. Tá? Por outro lado, uma lista com precisão alta, mas recall baixo, seria uma lista talvez extremamente seletiva. Certo? Em que todo mundo que está ali vai fechar negócio contigo. Mas vai ter um monte de gente que fecharia negócio contigo que você vai perder esse negócio porque não vai ter estendido a mão para eles. Beleza? Porque o teu modelo não vai ter identificado. Tá? Então, é um pouco a lógica do trade-off entre erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Né? Que quanto mais você tenta evitar um, mais o outro aparece. Né? E você tem um trade-off entre ambos. Aqui também você tem um certo trade-off aí entre precisão e recall, tá? O que nos leva a pensar o seguinte, cara, mas os dois são importantes, né? Tipo, por um lado, sabe, eu não quero sair estendendo promoção para um monte de gente que eu não preciso. Eu não quero ficar, sabe, ligando, tendo custo de tentar, né, ir atrás de gente que não vai fechar negócio comigo. Mas eu também não quero deixar, sabe, de fechar negócio com alguém que fecharia, certo? Então, tanto precision quanto recall são importantes. E será que eu não consigo ter alguma métrica que meio que combine esses dois? Que meio que, né, seja uma amálgama, né, que pondere tanto um precision quanto recall? A resposta é sim. Existe. Essa métrica se chama F1. O F1
é simplesmente uma média entre precisão e recall. E nesse sentido ele junta ambos num número só, tá? Só que não é uma média simples, aquela média que a gente está acostumado. É uma média harmônica. Então, o que é uma média harmônica? É revisão, né? O que é uma média harmônica? A média harmônica, ela é o inverso da média dos inversos. Então, se eu tenho aí precisão 0,66 e recall 1, né, 100%, a média harmônica desses dois números vai ser a média de 1 sobre 0,66 e 1 sobre 1. Só que o inverso disso, tá? Então vai ser 1 sobre 0,66 mais 1 sobre 1 sobre 2. Pega o inverso disso, vai dar 0,79. Tá? Então, a minha medida F1 vai ser 0,79, 79%. Tá? Alguns comentários aí. Por que média harmônica? Né? De onde que vem essa ideia louca de média harmônica? A ideia de média harmônica vem do seguinte. Na média simples, o meu resultado está bem no meio dos dois números. Tá? Na média harmônica, o meu resultado ele está mais perto do pior. Então, como tanto precisão quanto recall são importantes, ao invés de deixar meio que um compensar o outro, eu vou ser pessimista, eu vou ser rigoroso. Eu vou botar o meu resultado mais perto do pior resultado possível. Eu vou botar o meu F1 mais perto da pior das métricas, seja precisão ou recall, o que for pior. Esse vai puxar mais o meu F1. Por quê? Porque significa que se o meu F1 for bom, tanto precision quanto recall estão bons também. Beleza? Então, um bom F1 significa que tanto precisão quanto recall estão bons. Tá? A tua métrica pior não vai estar muito longe do teu F1 e a tua métrica melhor vai ser melhor ainda, não precisa se preocupar muito. Show? Então, é por isso média harmônica. Dito isso, outro comentário existe média ponderada, né? Existe média aritmética ponderada. Existe média harmônica ponderada? E a resposta é sim, e você pode dar pesos diferentes, né, para precisão e para recall. Esses pesos vão ser expressos em função de um parâmetro chamado beta, e por causa disso, o F1, nesse caso, se chama F-beta, certo? E quando beta é igual a 1, os dois pesos são iguais. E é por isso que o F1 se chama F1. Tá? Mas assim, se uma vez você entende o F1, você entende o F-beta. O F-beta é meramente a mesma lógica, só que você está dando mais peso, tá, para o recall quanto maior for o seu beta. Show? Então, essa é a métrica do F1. O importante saber do F1 é que ele meio que combina precisão e recall, estando mais perto do pior resultado. Então, o F1 nesse nosso exemplo é 0,79. Tá? Repare que o F1 você calcula indiretamente a partir da matriz de confusão, certo? Você primeiro precisa calcular a precisão, depois você precisa calcular o recall, depois você calcula a média deles harmônica resultando no F1. Tá, eu falei de algumas medidas, mas tem um monte de medida possível e imaginável, certo? Tem um monte de medida aí, tá? Eu falei das mais importantes, eu falei das que aparecem com mais frequência, mas, enfim, nada te impede de usar outra aí conforme ela seja mais importante no teu caso concreto. Só é importante saber entender essas métricas, se entendendo essas que a gente viu, você entende as outras também, tá? A gente viu essas aí. E um ponto importante é que existem vários nomes para a mesma coisa. E eu detesto isso, mas é. Isso porque esses conceitos foram surgindo independentemente em áreas diferentes, entendeu? Então, o mesmo conceito surge na estatística, o mesmo conceito surge na biologia, o mesmo conceito surge na engenharia, e aí um belo dia todo mundo percebe, epa, nós estamos falando da mesma coisa, mas com nomes diferentes. Só que aí ninguém quer deixar de usar os nomes com os quais já estão acostumados.
E aí você acaba tendo, por exemplo, precisão podendo ser chamada também de Positive Predictive Value, ou também de PPV. E aí, para que a gente precisa de dois nomes para a mesma coisa, certo? Só que aí só fica pior quando você repara que recall tem 6 nomes diferentes, certo? Você pode chamar de True Positive Rate, recall, sensitivity, probability detection, hit rate, power, e, né? Tipo, para que tanta coisa para chamar de recall, tá? Então, dependendo da área que vocês forem trabalhar, vocês vão se acostumar com mais um nome ou outro. Eu tentei passar só um para vocês, tá? Porque eu acho que entendendo a lógica, vocês conseguem depois consultar essa matriz aí que está na Wikipedia, e aí vocês veem o que exatamente é o nome que vocês estão buscando e como calcula. Beleza? Então é isso. Essas são as métricas. Agora, todas essas métricas, elas têm um ponto aí, né? Para os meus modelos, eles me retornam uma probabilidade, certo? Para eu transformar essa probabilidade numa previsão de uma classe 1 ou 0, eu preciso ter um ponto de corte. Tá? Nem sempre eu tenho um ponto de corte. Nem sempre eu tenho um ponto de corte no momento em que eu estou desenvolvendo meu modelo, e nem sempre eu quero medir o desempenho do meu modelo por algo que só valha para um ponto de corte específico. Às vezes eu quero ter uma medida mais genérica da qualidade do meu modelo, que não dependa da escolha de um ponto de corte específico, certo? Existem outras medidas que não dependem de ponto de corte. A gente vai ver isso a seguir, tá? E a medida por excelência é a área embaixo da curva ROC, tá? Então, vamos parar por aqui, por agora, e aí seguir com curva ROC, AUC e as métricas que não dependem de um ponto de corte.